capítulo de número 15, nós vamos falar um pouco sobre a parábola da videira verdadeira. Abre em João capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 1. João capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Uma parábola já bem conhecida de todos nós, pelo menos deveria ser. João capítulo 15, livro do Novo Testamento, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali está ele, capítulo 15, a partir do verso de número 1, vamos ver o que a Bíblia diz. Almeida Revista Século XXI diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vão pedir o que quiserem e vos será concedido. O meu Pai é glorificado nisso, em que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão chamados meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vocês, e vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Até aí. Essa parábola, essa história foi contada pelo próprio Jesus, o Cristo, pouco tempo antes de ascender aos céus, pouco tempo antes de ser crucificado. E ele conta essa parábola de uma maneira muito íntima. Provavelmente já era tarde da noite, os seus discípulos se achegaram perto dele, ele já estava prestes a sair do seu lugar e ir para o jardim do Getsêmani. E ele conversa com os discípulos. E ele conta essa parábola. E ele fala sobre tudo isso: olha, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Permaneçam no meu amor, guardem os mandamentos do meu Pai, assim como eu tenho feito. E conta essa história que ele deixou para todos nós aqui como consequência. Uma das palavras-chave desse texto, que sem ela você não vai conseguir entender nada dessa parábola, é o verbo permanecer. Permanecer não é o mesmo que persistir. Persistir quer dizer que você está lutando. Persistir quer dizer que você está brigando. Persistir quer dizer que você está se esforçando. Permanecer é tudo o contrário. Permanecer é tudo o oposto. Permanecer quer dizer simplesmente estar. Permanecer quer dizer descanso. Permanecer quer dizer no original habitar, morar.
E não há esforço nisso. Qual é o seu esforço de chegar em casa, abrir a porta da sua casa e morar ali? Nenhum. Você já mora ali. Não tem esforço nisso. E às vezes na vida cristã você não está se dando bem, na sua vida devocional, de santidade, de entrega, de renúncia, justamente porque você está lutando, justamente porque você está persistindo e não permanecendo, brigando e não habitando. Jesus essa manhã te chama simplesmente para habitar na videira, para morar na videira, e assim você dará muito fruto. Vamos entender essa palavra e que ela sirva de chave espiritual para você durante essa semana inteira, a continuar vivendo, morando em Cristo e dando frutos para a sua glória. Vamos orar a Deus? Pai Santo, Eterno Deus, diante da sua presença nós pedimos clareza para entender a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe com discernimento espiritual. Que para a tua honra e para a tua glória possamos compreender esse texto e viver em ti e morar em ti. É o que nós te pedimos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Jesus ele começa falando sobre os personagens dessa parábola. Olha o que ele diz aqui no capítulo de número 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus ele se compara à videira? E uma videira que tem uma qualidade, uma videira que é verdadeira. Por que ele faz isso? Porque a videira era conhecida como o povo de Israel, como a nação de Israel. Ela, durante o livro de Isaías, se você for ler ali, vai perceber que ela é relatada como sendo a videira. Em uma época onde as pessoas estavam procurando a religião verdadeira, aquela que seria a única religião diante de Deus, Israel acreditava que pelos costumes, pela lei, pelas alianças que guardou com Deus, era a religião que ligava a Deus. Era ela quem proporcionava um caminho entre o povo, entre a nação de Israel e Deus. E aí Jesus Cristo chega quebrando todos esses paradigmas, quebrando todas essas questões. Ele diz o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira, Israel é a videira falsa. Não, você não vai encontrar na religião judaica esperança, você não vai encontrar nos costumes esperança, você não vai encontrar nos rituais esperança. Eu sou a verdade, eu sou a verdadeira videira. Se vocês estiverem em mim, vocês vão encontrar esperança. Se vocês estiverem em mim, vocês vão habitar em Deus, vão ter um relacionamento com Ele. Eu sou a verdadeira, Israel é a falsa. Ele já começa aqui se contrapondo às religiões falsas, ou a Israel que se considerava a verdadeira religião. Então Jesus ele é a videira verdadeira, a árvore que dá as uvas, a árvore que, se colher os seus frutos, proporciona o vinho. Jesus é a videira verdadeira. E o Pai e Deus é o agricultor, é o jardineiro, aquele que cuida da videira, aquele que cuida dos ramos que estão enxertados na videira, aquele que zela por essa árvore, aquele que cuida dos ramos e dos frutos. Ele é responsável pela videira, por seus ramos. E Jesus já começa dando uma preciosa lição aqui. Se Jesus é a videira, se Deus é o agricultor que cuida da videira, por que é que você anda tão preocupado? Jesus está querendo dizer para os discípulos: olha, não se preocupem. Vocês são apenas os ramos que estão grudados na videira. Vocês são apenas os raminhos que estão em mim. E se você visse os ramos da videira, você ia perceber o que Jesus estava dizendo aqui. São ramos bem frágeis, bem simples, bem fininhos, que são enxertados na videira. Jesus fala: olha, vocês são essa casta frágil de ramos. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então vocês não precisam se preocupar com nada. É uma outra forma de dizer: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
São as mesmas palavras, é o mesmo sentido que está colocado aqui no verso 1, capítulo 15. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. O meu pai é agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. É a mesma coisa. E Jesus diz, olha, todo ramo que está em mim e não dá fruto, todo ramo que está em mim e não produz amor, todo ramo que está em mim e não produz paciência, fé, domínio próprio, santidade, todo ramo que está em mim e é seco, e é caído, e não dá fruto para a glória do Pai, Ele corta. É o que Ele está dizendo aqui. Todo aquele que não dá fruto, Ele corta. E isso gera uma confusão tremenda na nossa mente. Olha, mas como assim? Corta, pastor? Se não dá fruto, corta? Quer dizer que o crente está perdendo a salvação aqui? Não, não é isso que está dizendo. Se você for ver o verbo original no grego, esse corta não é um corte radical, como nós estamos acostumados a ver. Corte a ponto de tirar o raminho para fora e deixar ali sem nada, deixar um buraco ali na videira. Não é esse tipo de corte. O corte que está sendo mostrado aqui é um corte preciso. É um corte de alguém que sabe usar um instrumento, que sabe fazer o corte perfeito para que aquele ramo nasça novamente e produza fruto, e dê fruto. Eu quero informar essa manhã que quando Jesus Cristo ele diz assim, todo ramo que está em mim não dá fruto, o Pai corta. Eu quero dizer para você que Ele corta, mas que ainda é o mesmo ramo que cresce ali. Vai crescer um ramo novinho em folha. Vai crescer um ramo que agora vai dar fruto. Vai crescer um ramo que agora vai cumprir o seu propósito. Às vezes na vida, você vai precisar de alguns cortes da parte de Deus. Você vai sentir que está recomeçando do zero. Você vai sentir que regrediu, que você voltou atrás. Mas é Deus te podando. É Deus cortando de maneira precisa para que você cresça novamente e produza fruto conforme é o seu propósito. É o que está dizendo nesse texto. O texto ele continua, a parte B vai dizer, e todo ramo que dá fruto. O que o Pai faz? Estou com todo ramo que dá fruto. Com o que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Sabe o que é limpar? Limpar também é cortar. É um corte menos radical do que o primeiro? Sim. É um corte menos radical do que o primeiro, mas ainda é um corte. Todo ramo que dá amor, que dá paciência, que dá fé, que dá domínio próprio, todo ramo que sabe ter uma vida devocional digna, o Pai vai lá e faz mais um cortezinho. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. É o que o verso 15, o verso 2, parte B fala. Eu sei que você tem escutado muita coisa aí fora. Eu sei que você tem ouvido, pastor, a minha vida não anda bem. Cada vez que eu chego em uma boa posição financeira, parece que vem um vendaval e me derruba, eu tenho que começar tudo de novo. Pastor, eu não estou bem de saúde, alguém fez uma macumba para mim. Pastor, eu não ando bem na minha vida amorosa. Eu estou achando que alguém fez alguma coisa na Mata Virgem e eu estou pagando uma maldição aqui. Eu preciso quebrar isso de alguma forma. Não tem 7 sexta-feiras aí não, pastor, para a gente fazer? O senhor não pode me ungir com óleo não, pastor, para eu poder ver se acaba dando fruto, se as coisas acabam dando certo? Eu sei que você ouviu aí fora que se você está passando por luta, é porque tem uma maldição sobre a sua vida. Mas a Bíblia, que é a verdade, ela está dizendo para você essa manhã, que se você está passando por luta, é porque de repente você está fazendo alguma coisa muito certa. Não é porque você não está dando fruto, não é por alguma coisa que você fez e que virou um karma sobre a sua vida. Pode ser por alguma coisa que você esteja fazendo certo.
E aí Deus olha para você e fala: não, mas eu consigo tirar mais fruto daqui. Eu consigo fazer que ele ande 1 milha a mais. Eu consigo fazer com que ele renda mais frutos para a minha glória. Ele vai lá e faz um cortezinho, dá uma disciplina, para que você dê ainda mais fruto e viva para a sua glória. Mas pastor, o que é que eu fiz para merecer isso? Não é o que você fez, é o que você é. Porque você precisa entender que ainda regenerados, ainda que salvos, nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que precisa ser reduzida todos os dias, que precisa ser submissa ao espiritual todo o tempo. E esses cortes, essas limpezas, essas disciplinas que Deus entra em nossa vida e realiza e promove, faz com que a gente dê fruto para a sua glória. Então não tenha medo, ó pequeno raminho. Deus sabe que você é frágil, Deus sabe que você é pequeno, Deus sabe que você é quebradiço. Eu sei que parece que às vezes vem ventos na nossa vida e a gente se dobra para um lado, para o outro, parece que a gente vai quebrar, mas a palavra está prometendo que você não vai quebrar. A palavra está prometendo que você não vai ser abandonado. A palavra está prometendo aqui que você não vai sair da videira. Você vai continuar nela. Você vai permanecer nela. Vai continuar morando nela. Porque Deus não despreza os seus. Deus não joga ninguém fora. Ele corta, Ele limpa, Ele disciplina, mas tudo está sob o seu controle. Ainda que não pareça, tudo está sob o seu controle. Verso de número 3. Jesus na intimidade, falando com os discípulos. O Pai disciplina assim. É dessa forma que Ele trabalha nas nossas vidas. Conhecendo a qualidade frágil que vocês são. Mas olha, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Vocês já estão limpos pelas palavras. É diferente de estar limpo pela palavra. Estar limpo pela palavra é condição essencial para estar na videira. É estar limpo por Jesus Cristo, porque Ele é a palavra que veio, que se apresentou a nós e nos lavou e nos regenerou e nos tornou novas criaturas em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é estar limpo pela palavra. Agora, estar limpo pelas palavras é guardar o ensino. Estar limpo pelas palavras é ouvir aquilo que Jesus Cristo tem a ensinar e a aplicar na sua vida. E desejar viver, e desejar ser sábio segundo a palavra de Deus. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Pastor, eu li o texto e ainda não é suficiente. Eu quero evitar cortes radicais na minha vida. Eu quero evitar limpezas radicais da parte de Deus na minha vida. O que é que eu faço? Esteja atento para as palavras de Deus. Se você viver a Bíblia com simplicidade, na sua vida devocional, no dia a dia, você vai evitar muita disciplina de Deus entrar na sua vida. Você vai evitar cortes e podas radicais, se aplicar e se viver a palavra de Deus. Mas se você não viver, saiba que o Espírito de Deus está prestando atenção nos seus caminhos e vai promover disciplina para que você renda frutos a Deus, porque esse é o propósito da sua existência: glorificar a Deus. O verso de número 4 nos revela um pouco mais sobre toda essa parábola de Jesus, seu agricultor, Cristo, sua videira, e nós, os frágeis ramos. Permaneçam em mim,
Palavra-chave. Morem em mim, habitem em mim, e eu vou habitar em vocês, e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês, se não permanecerem em mim. Você já viu algum galho de uma árvore frutífera no solo dando fruto? Você já viu? Não. O galho que é retirado da árvore frutífera e jogado ao solo, ele não dá fruto. Ele seca e morre. Porque ele é alimentado da seiva que sai do caule, da seiva que sai do tronco e o alimenta para que ele possa render fruto. Em outras palavras, Jesus está ensinando duas coisas aqui. A primeira, dependência. Em um século onde as pessoas estão procurando a sua independência, em um século onde as pessoas não querem ser dependentes umas das outras, quem dirá de Deus? Jesus Cristo, ele quebra, ele vai na contramão e nos ensina a dependência do Pai. Querendo ou não, vocês são dependentes do Pai. Vocês não podem dar frutos por si mesmos. Vocês não podem dar frutos se não estiverem em mim. Portanto, permaneçam, portanto, morem, porque é a única forma de vocês serem frutíferos. É a primeira coisa que ele está ensinando. Dependência de Deus para todas as coisas. Dependência de Deus para a vida devocional. E o que mais que ele está ensinando? Em segundo plano, os frutos não são seus. Os frutos são da videira. Você é só um galho. Você é só um ramo. Você é um pendurador de frutos. Você é um expositor de frutos. Mas o fruto não é seu. O fruto é da videira. Então, quando vierem falar para você, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, nossa, como você é paciente. Nossa, como você é amoroso. Você tem uma fé tremenda, eu queria ser como você. Você não pode virar para essa pessoa e falar assim, grande seja o meu nome, louvado seja eu. Você não pode falar isso. Porque o fruto não é seu. Você tem que dizer glória a Deus. Porque eu não era assim. Foi Deus quem fez em mim para a sua honra e para a sua glória. Toda a glória pertence a Deus. E se o ramo ele não está glorificando a Deus nas suas palavras, nas suas atitudes objetivas, tem alguma coisa errada com ele. Um casamento consagrado não é nosso, foi Deus quem deu. Ser honesto não é atributo nosso, Deus que deu. Ser paciente com aqueles que estão começando na fé, ser amoroso com a esposa, com o marido, com os filhos, ter fé suficiente para aplicar a Bíblia na sua vida diária, nada disso vem da gente, tudo pertence a Deus, tudo para a sua honra e para a sua glória. Então não sei por que a gente tem costume de se orgulhar tanto de atributos espirituais, de olhar para a gente e acreditar que de alguma forma a gente se esforçou para ter aquilo. Pois não se esforçou. Todos esses frutos pertencem a Deus. Dependência e dar glória a Deus é o que está inserido no verso de número 4. Verso 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Jesus está dizendo, você sabe qual é o grande segredo da espiritualidade? É morar em mim, é habitar em mim. E de novo, não existe nenhum trabalho nisso, não existe nenhum esforço nisso. Não há esforço em morar, não há esforço em habitar. Quer dizer simplesmente
estar, simplesmente viver. É o que está descrito aqui nesses versos. Talvez você esteja lutando para ser amoroso, lutando para ter fé, lutando para ser paciente, lutando para ser longânimo, e esse é o seu problema. Você não acredita que pela fé Jesus já te livrou de tudo isso. Você não guarda os mandamentos do Senhor. Se você está lutando, está se esforçando muito, tem alguma coisa errada com você. A vida cristã é feita de descanso. A vida cristã é feita do atributo de consciência, de entender que Ele está nos levando às vitórias espirituais. É isso. Naturalmente a gente vai dar fruto. Você já viu alguma macieira se esforçando para dar maçã? Deixa eu dar essa maçã aqui, meu Deus, deixa eu dar essa maçã. Ai, meu Deus, já dei uma maçã, graças a Deus. Você já viu alguma macieira assim? Você imagina uma vinha? Não, deixa eu dar uva. Ai, um cacho de uva, puxa, já deu. Agora é outra. Você já viu? Não tem esforço nisso. Naturalmente, árvores frutíferas dão o seu fruto. Isso tem que ser natural na vida cristã. Não tem trabalho envolvido nisso, não tem esforço envolvido nisso. Basta guardar os mandamentos de Jesus. Basta viver aquilo que Ele tem para nós. Verso de número 6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. É impossível você estar na videira e não dar fruto. É impossível você morar em Cristo Jesus e não viver uma vida frutífera. Se você não está crescendo em amor, crescendo em paciência, crescendo em fé, duvide da sua salvação. Questione a respeito da sua salvação. Talvez você tenha crescido na igreja evangélica, talvez já tenha um bom tempo de convertido, mas se você não dá frutos, repense se você está verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque assim como 1 mais 1 é 2, aquele que está na videira dá fruto. Aquele que está na videira tem uma vida frutífera. Verso de número 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. Graças a Deus, já não aguentava mais. Pastor falando de frutos, pastor falando de vida devocional, e eu querendo a minha vitória, e eu querendo a minha casa própria, e eu querendo ser feliz no meu casamento, e eu querendo as minhas vitórias financeiras, as minhas vitórias, vencer os meus desafios, passar pelas minhas tribulações. Está aqui, eu vou profetizar esse verso. Assim que chegar em casa, eu estou permanecendo em Ti, Senhor, então abra as portas. E quantas vezes eu já vi pregadores da teologia da prosperidade usarem esse verso aqui, dizendo que Jesus falou: olha, o que você pedir vai ser dado, então pede aquilo que você quiser. E esse verso ele está inserido em um contexto onde Jesus está explicando sobre frutos espirituais, sobre a importância de guardar as suas palavras, de estar, de morar, de habitar na videira. E aquele que está em Cristo Jesus não vai pedir coisas que são contrárias ao pensamento da videira. Aquele que está em Cristo Jesus entende que toda luta que entra na sua vida é permissão do Mestre para o seu crescimento, aprimoramento, para que você dê ainda mais fruto. Portanto, ninguém que está em Cristo vai chegar e pedir o carro zero, vai chegar e pedir a casa própria, vai chegar e vai pedir as vitórias financeiras. Aquele que está em Cristo vai pedir frutos espirituais. Senhor, não tenho crescido no Teu amor, mas de maneira humilde eu quero guardar Suas palavras.
frutifique em mim, Senhor. Frutifique em mim. Eu entendo que eu não consigo fazer nada sozinho. Eu declaro a minha total dependência da sua pessoa. Frutifique em amor, fé, paciência, coragem em mim, Senhor. Irmão, você não sabe quanto poder tem nessa oração. Se você pedir frutos espirituais para Jesus Cristo, te será dado. Porque é prazer fazer com que você o glorifique. É o seu prazer fazer com que você frutifique para a sua honra e para a sua glória. O verso 8 fala isso. O meu Pai é glorificado nisso, que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos, ou melhor, assim vocês serão reconhecidos meus discípulos. Jesus está dizendo: não temam. Nenhuma luta que entrar na vida de vocês é para derrotar vocês. Nenhuma adversidade que acometer vocês é para deixar vocês na lona, derrubados, no chão. Pastor, eu tenho um chefe no meu departamento, ele me humilha, e eu estou ficando uma pessoa amarga, introspectiva. Pastor, eu já fui uma pessoa bondosa, mas porque me pisaram muito na vida, eu estou crescendo uma pessoa maldosa, que não deseja mais o bem do próximo. Pastor, eu estou enfrentando uma tribulação tão grande, que eu acho que a minha fé vai acabar, a minha fé vai secar. Eu acho que eu não tenho mais fé para oferecer. Irmãos, Jesus Cristo está prometendo segurança, uma rede de proteção. Nenhuma luta que entrar na sua vida vai ser para te derrotar, vai ser para te humilhar, vai ser para te deixar na lona, vai ser para te deixar prostrado. Nenhuma luta que entrar na sua vida servirá para isso. Nesses momentos onde você acha que a sua fé está desvanecendo, onde você acha que não tem mais amor para oferecer, aonde você está no limite da sua paciência, Deus vai gerar em você ainda mais paciência. Você vai amar o teu chefe, ainda mais amor, e você vai deixar tudo isso que te acometeu para trás, e vai ser uma pessoa ainda mais amorosa, uma pessoa ainda mais disposta a amar o próximo. Nesses momentos onde a sua fé parece que vai diminuir, você vai fazer um clamor no seu quarto, aonde você nem sabia que era capaz, onde você pensava que não podia fazer, e aquilo vai aumentar a tua fé, e você vai conhecer e ter uma visão de Deus completamente nova, conforme a tua palavra. Nenhuma luta na vida do cristão é para derrotar o cristão, é para fazê-lo crescer em amor, graça, domínio próprio, misericórdia. E é para lá que você vai, porque você está morando, porque você está permanecendo, você não está lutando. Eu sei que tem horas na vida da gente que as lutas parecem ser tão grandes, que os desafios parecem ser intransponíveis, impassáveis. Mas Deus, Ele está gerando algo em você. Deus está trabalhando em você, dentro de você. Não perca isso de vista. Toda luta que eu já tive na vida, um mentor espiritual chegava para mim e dizia: olha, você está passando por essa luta, mas não perca de vista aquilo que Deus está fazendo em você. Eram seus avisos para mim. E eu procurava não perder de vista, eu procurava pensar, refletir: Senhor, o que você está gerando dentro de mim? E se for para a tua honra e para a tua glória, vale a pena. Se for para que o Senhor seja glorificado, então que venha o sofrimento, então que eu o abrace, porque isso vai cumprir o propósito pelo qual eu fui formado, te glorificar com os frutos espirituais, que nem meus são, que nem sequer meus são. Verso de número 9: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permaneçam no meu amor.
Você parou para pensar na profundidade desse verso? Assim como o Pai ama a Cristo. É a mesma qualidade de amor que Ele nos transmite. É o mesmo amor que Ele repassa para nós. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Morem no meu amor. Permaneçam no meu amor. E se Jesus Cristo nos ama dessa forma, do que é que você tem medo? Se Jesus Cristo nos ama de uma maneira tão profunda que a gente não consegue nem descrever, por que essas ansiedades te acometem? Por que você ainda acredita que Deus não está no controle quando Ele está? E se Ele o está disciplinando, Ele o está disciplinando para a tua honra e para a tua glória. A disciplina dos pais para com os filhos também não é baseada em amor? E ninguém aqui vai jogar o filho fora, né? Permaneça no amor de Cristo Jesus. 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vão permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus Cristo é o exemplo. Jesus Cristo é o padrão. Ele guardou todos os mandamentos, todos os princípios da palavra. Ele obedeceu a Deus em tudo. E ele fala, da mesma forma, façam isso. Da mesma forma, permaneçam. Da mesma forma, obedeçam. Não há trabalho algum em obedecer. É ler a palavra de Deus e fazer. É ouvir a voz de Deus e realizar. Eu sei que tem muita gente que olha para o irmão mais espiritual, espero que seja para o mais espiritual, pelo menos, e acha que ele é o padrão de vida santa. Eu sei que tem muita gente que olha para os pastores famosos e acham que eles são padrão de vida santa. Eu sei que tem muita gente que olha para Paulo, para Pedro, olha para os grandes heróis da fé da história humana e acreditam que eles são padrão, mas eles não são padrão. O padrão é Cristo Jesus. É conforme a sua obediência que eu obedeço. É conforme aquilo que Ele fez que eu também faço. O meu padrão é Jesus e eu vou obedecê-lo, custe o que custar. Eu vou continuar morando, eu vou continuar habitando, vou continuar permanecendo. Ele é o padrão, isso não mudou. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vocês e a sua alegria seja plena. Jesus está nos dizendo que é possível a gente viver de maneira alegre, ainda que disciplinados. Viver de maneira contentada na pessoa de Deus, ainda que passando por várias lutas. E essa é a diferença da felicidade que o mundo busca. O mundo busca a felicidade, o casamento, a casa própria, o carro, a renda mensal por mês. O mundo busca essas coisas, felicidade, coisas que dependem das circunstâncias. Por isso que Jesus Cristo diz que o fruto do Espírito é a alegria e não a felicidade. Porque felicidade depende de fatores externos. A alegria depende de um único fator interno, de permanecer e de estar em Cristo Jesus. E nada mais. Pode o mundo ter caído na sua cabeça. Você pode ter enfrentado a pior semana da sua vida. Os piores desafios esse ano. Provações na área da saúde e na área financeira, não importa. Você tem uma alegria e um contentamento dentro de você, que é maior do que todas as tribulações e todas as provações que você está enfrentando. É o que Jesus Cristo está dizendo. Permaneçam em mim, guardem os meus mandamentos e a alegria de vocês será completa. E eu vos tenho dito isso, para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Portanto, só tem um mandamento para vocês.
Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus Cristo está dizendo, olha, é possível vocês amarem uns aos outros assim como eu amo. É possível. Façam isso. Dividam as lutas, dividam as provações, permaneçam juntos. Eu constituí vocês igreja, esse é o meu propósito. E a gente vê que Jesus tem esse misto. No capítulo de número 15, ele prega esse sermão aos discípulos. No capítulo de número 17, ele ora ao Pai pedindo para que aquele sermão fosse possível. Ele diz, olha, amem-se uns aos outros e permaneçam juntos. No capítulo 17, ele ora a Deus e fala, Senhor, que eles cumpram aquilo que eu preguei. E é assim que a gente tem que viver. Obedecendo e orando. Orando e obedecendo. Porque essas duas coisas andam juntas. Verso de número 13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus Cristo é seu amigo. Porque Ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua vida para que você pudesse permanecer, morar, habitar, continuar nele e dar fruto. Se Ele foi capaz de entregar a sua vida, do que Ele não seria capaz? Não tenha medo. Apesar das circunstâncias, apesar das provações, tudo isso está cooperando para a tua melhora. Tudo isso está cooperando para o seu crescimento espiritual. Na vida do cristão só tem uma direção. Na vida do cristão só tem um rumo. Vitórias espirituais. Dá fruto. Ainda que às vezes não pareça. Ainda que às vezes as circunstâncias nos deem a impressão de que não vamos conseguir, de que agora não tem jeito, que agora não vai, que a gente vai regredir na nossa caminhada de fé. Nas mãos de Deus isso tem a incrível capacidade de promover a espiritualidade em nós. Não perca de vista aquilo que Ele está fazendo em você. Se questione e reflita naquilo que Ele está fazendo em você. Porque se você está na videira, haja o que houver, custe o que custar, você dará fruto. Porque isso não depende de você, ó frágil raminho.